Bom, meninos, sem perder muito tempo, né? A gente sabe, né, que o tempo é precioso. A gente, nesse primeiro fascículo, nesse fascículo de Ciências Humanas, a gente pegou algumas questões. A gente sabe que o Enem ele é composto, ele é feito de forma interdisciplinar. Há questões que a gente foca mais em uma disciplina, mas não tem como você não interrelacionar com outras. Então, na área de humanas, tem muita coisa na sociologia que se relaciona com a geografia, com a própria história, tem muita coisa da filosofia que se relaciona também com a história. E dessa forma, a primeira questão que nós pegamos aí é uma questão que vai trabalhar conosco a competência 1, que fala sobre a importância de compreender os elementos culturais que constituem as identidades, e de habilidade 4, que nos fala sobre comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. E a gente vai, nessa primeira questão, que tem um teor filosófico, falar um pouco sobre, né, o pensamento antigo e medieval, podemos assim dizer. Então, o Enem ele sempre traz algum texto motivador, né, de onde nós devemos sempre ler e nos atentar. Esse primeiro texto, ele nos traz um pouco sobre o surgimento da filosofia. E ele nos diz assim: Anaxímenes, de Mileto, disse que o A é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar, por filtragem, e ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Bom, você vê um texto como esse, você diz, tem muita coisa absurda, né? Tem muita coisa sem sentido, mas, pessoal, o fato é que esse autor, o Anaxímenes, um pensador pré-socrático, ele viveu ali por volta do século VI a.C. Nós não tínhamos a ciência. Durante muito tempo, a maneira com que tudo foi explicado eram pelos mitos, era pela mitologia. Então era aquela história. De repente, você estava aqui, começava uma chuva, essa chuva não estava, digamos assim, prevista pelo clima, né? Você olhava ali, não tinha nuvens, de uma hora para outra tudo se formou, a chuva era intensa e você dizia, vale o que é isso? E alguém respondia, isso é o deus Netuno, Poseidon, Oceanos, que está mandando um aguaceiro aí, vai matar todo mundo afogado. Então, tudo era explicado de forma mágica. Você olhava assim para um rapaz bonito, corpo escultural, as meninas limpando a vista aí, e alguém dizia, rapaz, como é que pode um cara tão bonito e eu assim amostra grátis? Aí alguém dizia, é porque ele é filho de Apolo, né? O deus grego da beleza, da fortaleza, da inteligência, da razão. Às vezes era o contrário. Você via uma garota muito bonita e você dizia, olha só, como pode essas meninas, né, como essa turma de Sobral, ou terra para ter gente bonita. E aí você chega, vê aquele mulherio todo ali, cada uma mais bela do que a outra, você diz, como é que pode? Alguém diz, é porque essas terras são protegidas, né, pela deusa Afrodite, a deusa da beleza, a deusa do amor, né, da fecundidade. Então, pessoal, durante muito tempo, tudo foi explicado por isso. Até que surge a necessidade de deixar um pouco de lado o que a gente chama de cosmogonia, a tentativa de explicar o universo tendo como base os deuses, para se explicar de forma racional. É aí que vão surgir os chamados teóricos, pensadores pré-socráticos. Na verdade, também chamados de filósofos da natureza, ou ainda físicos. Isso porque eles tentam encontrar na natureza
algum elemento, algum arqué, algum princípio original, arqué quer dizer isso, que pudesse explicar de onde tudo se originou, de onde tudo veio. Bom, então esse primeiro texto fala um pouquinho sobre isso. João, existe algum nome para essa nova perspectiva, essa nova tentativa de se explicar de onde tudo se originou? Bom, no passado, com os mitos, era chamada de cosmogonia. Agora, com os físicos, com os primeiros pensadores, os chamados pré-socráticos, a gente chama de cosmologia. Uma tentativa de explicar com base na razão tudo o que acontecia. E aí foram vários os pré-socráticos, né? Anaxímenes, por sinal, nem é um dos mais conhecidos, né? Nós temos aí o Tales, que falava do princípio primordial como sendo a água, Pitágoras, que falava aí dos números, né? Nós temos aí Heráclito, Anaxágora, Anaximandro. Então, é uma infinidade aí de pensadores. Bom, o segundo texto, ele nos traz um teórico medieval, Basílio Magno, que escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão percas de conteúdos se nos apresentam em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Bom, pessoal, vamos tentar entender o texto, porque muitas vezes o problema na prova de filosofia, seja no Enem, seja em qualquer outra faculdade, é somente a interpretação. Você entendeu o que o texto está querendo dizer, né? Você tem uma facilidade de mandar bem naquilo que se apresenta depois como alternativas. Bom, aqui, né, Basílio Magno, e aí você tem uma pista interessante, ele fala que é um filósofo medieval. Então, se é um filósofo medieval, a Idade Média ela foi muito regida por quem? Pelo pensamento cristão. Como tudo, se pudesse voltar ou ser explicado pela crença em um ser transcendente, em um ser divino, em um Deus. O próprio início do texto do Basílio fala de Deus como criador de todas as coisas. Deus que seria o princípio originário. Lembrem que nesse período aqui, né, durante a Idade Média, dentro da filosofia chamada escolástica, nós vamos ter alguns teóricos onde o mais, digamos assim, conhecido, importante, foi Tomás de Aquino, que ele pega um pensamento de Aristóteles, né, e ele dá um novo sentido. O que Aristóteles falava? Que tudo que existe tem uma causa. Tudo que existe, né, tem um princípio. E se a gente retroceder sempre, querendo saber a causa de uma outra causa, desculpa a redundância, se a gente quiser saber qual foi o princípio primeiro, a gente vai perceber que deve ter tido uma inteligência que tudo criou, embora ela própria não precisasse ser criada, porque ela sempre estaria ali. Então, é como se o Aristóteles falasse que houve, não necessariamente uma causa noutra causa, mas algo sempre esteve ali, de uma hora para outra resolveu criar outras coisas. Para Tomás de Aquino, esse princípio primeiro, esse princípio originário, não era nada além do que o nosso Deus. O Deus, né, que dentro da cultura ocidental, né, foi personificado, se fez carne na figura de Cristo, né? Então, esse Deus é o princípio, é o meio e é o fim dentro da tradição cristã. Bom, então, perceba que aqui você teve um primeiro texto que tenta explicar a origem de tudo, tendo como base algum princípio físico, a arqué, a origem, era algum elemento da natureza, e aqui, no segundo texto, você tem o pensamento medieval,
que nos fala que o princípio de tudo estaria em Deus. Bom, tendo dito isso, a questão, filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram bases para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As bases de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que... Bom, meninos, você tem aí 4 alternativas. Eu acabei de falar que tanto Anaxímenes, né, como o nosso amigo Basílio tentam, de alguma forma, pegando a realidade do seu tempo, e aí eles têm praticamente 1000 anos que os separam, aquela coisa de que, para um, tudo era explicado pela natureza. Então, talvez na natureza pudéssemos encontrar um elemento primordial que tudo originou. Para outro, em um momento em que tudo era atribuído a uma inteligência superior, a um Deus, portanto, ele era o princípio de tudo e ele explicaria tudo. Então, ambos postulavam um princípio originário para o mundo. Ambos tentam dizer de onde tudo veio. Então, eu não posso dizer que ambos tentam explicar baseado nas ciências da natureza, porque no caso do Basílio ele não vai falar da natureza. Na verdade, ele vai dizer que a própria natureza é obra, é criação de um Deus. Eles não refutavam as teorias dos filósofos da religião, até porque essa filosofia da religião está sendo construída na Idade Média. Hoje, quando a gente fala da filosofia da religião, a gente fala da patrística, né, o pensamento de Santo Agostinho, a gente fala da escolástica, né, Santo Anselmo, a gente pega um pouco do pensamento do próprio Tomás, né, mas ainda não era filosofia da religião na Antiguidade. E eles não questionavam a religião, pelo contrário. Né, na Idade Média, a religião é a própria filosofia. Em C, se fala que tudo tinha origem nos mitos das civilizações antigas. Eu expliquei no início dessa questão que isso é a chamada cosmogonia, é uma explicação mágica para o que a gente não entende, e aí eles estão querendo justamente algo que pudesse ser explicado ou pela razão, a partir da própria natureza, ou a partir da religião, né? Não seria isso. E a letra E fala que eles defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Bom, isso a gente encontra em Basílio, mas não em Anaxímenes. Tudo bem, meninos? Então, primeira questão, tenho certeza que você mandou bem, letra D de dado. Vamos lá. A segunda questão, ainda dentro da mesma competência e habilidade, competência 1 e habilidade 4, também nos traz 2 textos. O primeiro texto é, na verdade, um fragmento de uma música do Skank. Né? Ele fala sobre uma partida de futebol. Por falar em partida de futebol, eu não sei como é que está o resultado, ainda há pouco o Brasil estava ganhando aí no jogo final das Olimpíadas, não sei se ganhou, estava 1-0 para o Brasil, né? Então, aproveitando aí para deixar essa deixa aí para o pessoal que está agora ao vivo nos acompanhando, né? Bom, no texto 1 se diz que a bandeira no estádio é um estandarte. A flâmula pendurada na parede, né, do quarto, o distintivo na camisa do uniforme, que coisa linda, é uma partida de futebol. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. No caso, uma alusão claramente, né, ao campo. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora. É uma partida de futebol. Bom, o grupo Skank, né, desenvolve aí essas analogias, né, fazendo menção àquilo que para muitos é o ópio do povo brasileiro, né? O futebol. Bom, mas eu não vou comentar muito ainda sobre o futebol, não. Vamos seguir um pouquinho mais. No texto 2, a gente tem um fragmento de texto, né, que diz assim: o gostar de futebol no Brasil existe fora das consciências individuais dos brasileiros.
O gosto ou a paixão por um determinado esporte não existe naturalmente em nosso sangue, como supõe o senso comum. Ele existe na coletividade, em nosso meio social, que nos transmite esse sentimento da mesma forma que a escola nos ensina a ler e a escrever. Bom, merece aqui uma reflexão esse fragmento. O autor ele diz o quê? Que gostar de futebol aqui no Brasil não é algo que existe fora da consciência dos brasileiros. Deixa eu tentar explicar para você sobre isso. Ele está mostrando que ninguém nasce no Brasil gostando de futebol. Como em canto nenhum, ninguém nasce já com habilidade, ninguém nasce já com um gosto. O gosto, ele seria uma consequência dos impactos culturais que a gente recebe. Para que você entenda melhor, se eu nasci em uma região em que se come habitualmente com muito tempero, com muita pimenta, por exemplo, o baiano, né, adora comida bem condimentada, né? Comer uma acarajé só vai com muita pimenta e por aí vai. Então você acaba, por conta disso, crescendo e gostando daquilo ali. O oriental, ele tem habitualmente aquele negócio, aquele dom, né, que ele vai desenvolver pela cultura, de se alimentar de coisas do mar, e muitas vezes de forma crua ou semicrua. Então o paladar se acostuma. Então você não nasceu gostando, você se acostumou. Quando a gente fala de futebol, aqui no Brasil, a ideia do futebol ela foi vendida, né, já há muito tempo como sendo um esporte de alegria. Perceba que agora mesmo, recente, na Copa de Futebol que o Brasil sediou há poucos anos, houve muitas críticas porque se estava gastando muito para se realizar uma Copa de Futebol, restaurando estádios, enquanto outros setores da vida social estavam defasados. E uma das coisas que foi colocadas é que problemas nós temos, o ser humano ele precisa, de fato, de educação, ele precisa de saúde, ele precisa se alimentar, mas o lazer também era uma dimensão importante. E aí, lógico, por trás disso tem aquela tentativa de dizer que era importante investir no esporte, era importante investir no futebol, porque aquilo mexia também com a estima do brasileiro. Lembrem que, por exemplo, no tricampeonato de futebol do Brasil, na Copa de 1970, aquela seleção, né, histórica, Pelé, Garrincha, né, Carlos Alberto, e por aí vai, aquela turma toda, Tostão, esses caras foram imortalizados porque havia também um interesse do governo militar em trazer no brasileiro aquela coisa do nacionalismo, aquela coisa do Brasil, ame ou deixe. Então, a seleção canarinho, o sucesso do Brasil representava o sucesso também do governo. Tentava se mostrar que o Brasil estaria bem também na economia e em outros aspectos. Então, não é de hoje que se enaltece o esporte, sobretudo o futebol. Detalhe importante. Historicamente, saindo do contexto do Brasil e entrando um pouco no contexto mundial, muitos governos, inclusive governos totalitários, e a gente lembra que uma das características dos governos totalitários é essa expressão do nacionalismo exacerbado, essa coisa que no Brasil a gente chamou de ufanismo, certo? E que o esporte é muitas vezes utilizado como sendo um elemento para poder fazer essa cultuação. Lembre-se que em Olimpíadas, no passado, tanto anterior, né, ao período de guerras como posterior,
houveram polêmicas, porque o pessoal, ao mesmo tempo que ia para as modalidades esportivas, ao receber uma medalha, faziam críticas à estrutura de poder. Né? Pois bem, então nós trazemos esses dois textos e aí vem assim. Chamado de ópio do povo por uns, paixão nacional por outros, o futebol, além de esporte mais praticado no Brasil, pode ser considerado fato social. Lembre-se que Emile Durkheim falava muito da teoria do fato social. Dizia que o fato social era tudo aquilo que tinha como característica mexer com a grande maioria das pessoas, a generalidade, era algo muito maior do que qualquer indivíduo, era algo exterior ao indivíduo. Ele falava, né, que o fato social era algo coercitivo, que nos obrigava, de alguma maneira, a estar nos relacionando com ele. O futebol, no Brasil, ele tem essa característica de fato social. Né? Você, de alguma maneira, é atingido por ele. E ele diz, culturalmente, aprendido, seja por seus praticantes, seja pelos torcedores. Nesse sentido, as fontes acima, né, que a gente viu, os dois textos, apresentam ideias semelhantes, pois, e aí ele diz assim, vamos lá, será que o futebol, nos dois textos, aparece como elemento integrante da cultura brasileira? Pessoal, se você prestou atenção no que eu falei, se você leu os dois textos, fruto de uma música, de uma banda de muito destaque, sobretudo entre os mais jovens, Skank. E no outro texto, um texto mais de caráter sociológico, você percebe que, de fato, o futebol ele é discutido, ele é conversado em todos os meios. Logo, o futebol, sem dúvida alguma, ele é um elemento integrante da cultura brasileira. Ele faz parte. Você pensar um fim de semana sem futebol, para muitos, é um tormento. Você percebe que, quando há uma Copa do Mundo, a gente, né, praticamente para. No dia que o Brasil joga, nada funciona. Você gostando ou não, nada funciona. Nós estamos numa aula, preparando um pouco, né, os nossos alunos, né, você que está nos ouvindo agora, para os concursos que virão, sobretudo o Enem, e a gente está falando sobre o futebol. Eu ainda há pouco falei, né, que o Brasil estava jogando hoje pelas Olimpíadas. Então, o futebol mexe de forma direta ou indireta com todo mundo. Então, ele realmente é parte de uma cultura. E ele é um elemento que integra. Ele integra através do time de um país, ele integra a partir do time de uma região, ele integra porque ele mexe com a torcida, ele mexe com os sentimentos. A gente vê casais que se conheceram em meio ao esporte, se casam, às vezes até no estádio de futebol. A gente tem na política brasileira desportistas que chegaram ao meio político pelo esporte. Então, eu estou mencionando aqui o quanto, de fato, a letra A, de cara, ela já parece correta. Bom, será que os dois textos são semelhantes, pois o lazer aparece em ambos como principal função do futebol? Na verdade, o lazer ele é muito mencionado no primeiro texto do Skank. Lembre-se que os textos não estão aí como pretextos. Você tem que se fundamentar neles. E o segundo não fala muito dessa dimensão do lazer. Tapete verde e a bola sol são metáforas do nacionalismo. Não. Do nacionalismo, não. Certo? Não há, por trás dessas expressões, uma alusão a um nacionalismo. Mas o tapete verde é uma expressão que mostra que aquela pessoa que está ali, ela está tendo a atenção de todos, ela está desfilando. A gente está esperando um bom jogo quando os dois times entram em campo. E a bola sol quer dizer que quando você vai para o estádio, que quando você assiste, né, o centro das atenções, aquilo que ilumina, aquilo que até faz a gente ferver, seja de alegria, seja de raiva, é justamente, né, o futebol, a bola rolando. Então, não. D. O esporte é visto como instrumento de divulgação de valores sociais. Bom, pessoal, o esporte, ele muitas vezes, ele pode nos trazer elementos que vai favorecer
né, um comportamento social. A gente sabe que o esporte ele hoje é muito utilizado, e aí em Sobral tem muitas iniciativas da prefeitura com relação a isso, né? Mais uma vez, parabéns à administração, que faz pelo esporte uma maneira de trazer aquele que muitas vezes está excluído, às vezes numa comunidade mais carente, às vezes alguém que não tem perspectiva, e pelo esporte você passa a se sentir importante, pelo esporte você se integra, você se socializa, pelo esporte você vai à escola, porque a escola, além de oferecer, né, essa formação intelectual, dentro da formação integral, tem também a questão física. Então, o esporte ele não é visto, né, como um instrumento apenas de divulgação de valores sociais, mas você pode, pelo esporte, fazer isso, certo? E, detalhe, ele é até pouco visto dentro de valores sociais. A gente poderia até explorar mais o esporte. Agora, nas Olimpíadas, a gente viu, e todo ano de Olimpíada a gente comenta sobre isso, que os países que ganham mais medalhas não são apenas os países mais ricos ou mais desenvolvidos, né? Mas são os países, né, que têm no seu processo educacional uma valorização do físico, da educação física, do esporte e por aí vai. E o futebol é visto como um instante de supressão da desigualdade social. Pessoal, a gente sabe que dentro do esporte nós vamos encontrar pessoas, sobretudo dentro do futebol, de várias classes econômicas. Mas dizer que há uma supressão das desigualdades, não. Eu estava doidinho, né, que o Messi, agora que deixou o Barcelona, viesse assinar contrato com Fortaleza. Não é? Estão dizendo aqui que é o Ceará, o outro ali já disse que era o Ferroviário. Com certeza alguém aí de Guarani está dizendo, não, ele deve vir para o Guarani aqui de Sobral. Né? Mas a gente, infelizmente, não pôde contratar o Messi por uma pequena diferença econômica que o Paris Saint-Germain ofereceu a ele. Né? O Messi vai para o PSG. Bom, então perceba que há algumas desigualdades que fazem com que alguns times não possam concorrer em pé de igualdade para com outros. Né? Bom, mas é assim mesmo, né? Vamos seguir. Então, questãozinha boa, até divertida. Questão A. Vamos trabalhar mais uma questão. Eu acho que dá para a gente trabalhar mais uma ainda. O pessoal aqui que está nos assessorando, se puder nos dizer depois quanto tempo nós temos, eu agradeço. Essa questão que nós vamos resolver agora, né, é a questão de competência 2, que fala o quê? Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais do poder. E a habilidade A9, comparar o significado histórico e geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional e mundial. Bom, essa questão ela é interessante porque ela traz para a gente uma menção à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Né? Então diz assim, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Bom, isso aí está presente na obra Os Selvagens e a Massa, papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental. Né? Bom, meninos, colegas, amigos que estão nos ouvindo, a questão ela tem no comando o seguinte, a posição assumida pela Unesco a partir de 1948, ela foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava Então, você já tinha aí uma pista. Ele falava que essa coisa, deixa eu voltar aqui ao texto, essa coisa da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, está voltados, né, para defender princípios que pudessem
valorizar a vida, né, e que levou a Unesco, né, de alguma maneira, a publicar estudos desqualificando teorias que foram muito fortes ao longo da década de 30 e dos anos 40 de superioridade étnica, racial, foi totalmente motivada pelo contexto da Segunda Grande Guerra. Sobretudo em um episódio. Se descobre que foram muitos. Se fala em 7 milhões, alguns autores falam até 10 milhões de mortos, dos quais muitos em campos de concentração, por serem negros, homossexuais, né, por serem de deficientes físicos ou de grupos até então excluídos, né, os eslavos, os judeus principalmente. Havia uma teoria que tivemos muita gente, tanto no fascismo como no nazismo, defendendo, né? Há um médico italiano, o Lombroso, né, que falava que você poderia saber se uma pessoa era boa ou ruim, se ela era capacitada ou não, averiguando o tamanho do crânio, a largura dos lábios, né? Aqui no Brasil, nós tivemos alguns escritores falando que o negro ele tem uma fragilidade moral. E essa temática associada, né, que determinados grupos étnicos poderiam ser inferiores, dominou muitas discussões no universo da ciência e mesmo da antropologia e da sociologia. Então, nesses elementos que estão aí, o meu tempo está esgotado, né? Nesses itens que estão aí, o que melhor, então, se aproxima do que eu estou falando é a letra D, que fala da execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Tá ok? Então, nesse caso aí, a letra D, ela vai contemplar o que a gente estava buscando. Os outros itens até se relacionam à Segunda Grande Guerra, mas não fazem alusão, né, ao que o texto tinha colocado, a essa coisa de não se aceitar mais essas teorias, né, de cunho eugenista. Ok? Bom, meninos, a gente resolveu aí 3 questões. Nós da área de humanas, quando estamos falando, a gente gosta de puxar uma coisa e outra que possa fazer alusão para enriquecer quem está nos ouvindo. A gente até preparou o material, né, que você vai receber com mais questões aí que a gente queria ter comentado, mas você pode fazer isso também acompanhando os fascículos aí, né, do FB, né, do Sistema Farias Brito de Ensino, do FB Online, que você tem aí mais algumas videoaulas nossas, do professor Adriano, que esteve com vocês ainda agora, gente finíssima, e também do professor Newton, que virá logo mais aí, a posteriori, né, está com vocês. Né? Grande amigo, grande historiador, grande pessoa humana. Né? Então, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu agradeço aí, né, ao secretário, agradeço aí à Prefeitura de Sobral, não só por nós estarmos com vocês, mas por essa iniciativa em prol da educação municipal. Ok? Meu grande abraço.